Gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo, eu quero contar aqui uma experiência de uma revelação forte. Eu já contei aqui no canal algumas vezes e sempre está chegando pessoas novas, inscritos novos. Eu quero aqui contar essa experiência, de onde que veio essa minha inclinação para com casa suja, desordem. Eu quero contar um pouco sobre isso. Na verdade, foi uma revelação da parte de Deus, isso já tem alguns anos. Então eu vim aqui nesse vídeo falar como que começou isso, essa experiência, como que se deu, e de repente pode ajudar tantas irmãs, tantas mulheres e homens também, porque tem uma pequenina parcela aqui de homens no canal. E eu creio que pode sim ajudar para que você venha estar um pouco mais atento ou atenta aí na sua casa. Mas antes disso, eu quero saber como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários. Mas Raquel, eu estou precisando de oração. Mas se você não estiver bem, deixa aqui teu pedido, deixa aqui o seu comentário, deixa aqui o seu pedido. E se você estiver bem, coloca aqui, mas Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Graças a Deus, eu estou bem. Então deixa aqui nos comentários, porque eu leio os comentários na medida do possível. Eu sempre estou respondendo, graças a Deus que Deus tem trazido todos vocês. E eu vejo assim a boa mão de vocês, a boa mão de Deus sobre a minha vida e também a graça e o favor de Deus que traz todos vocês aqui para o canal. Amém? Esse é um canal muito simples, porém eu creio que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então vamos lá, irmãs. Essa situação de casa, esse meu despertamento começou quando eu comecei a buscar intensamente a presença de Deus, o Espírito Santo. Eu me lembro de uma fase na minha vida que eu moro aqui muito perto do monte. Tem um monte aqui, né? Monte Horebe. Tem o Monte Horebe, o Monte do Concerto, o Monte Horebe. É caminho também para o Monte Sinai, é caminho também para os 7 castiçais. Eu nunca fui, no 7 castiçais, que é mata, né? Porém, eu sempre ia, todos os dias, irmãs, no início da minha conversão. Eu ia todos os dias para o monte para orar, para buscar. E era um momento assim, de muita busca. E foi nesse momento de muita busca e orações e jejuns, né? Eu estava tentando entender o chamado de Deus na minha vida, o que Deus queria na minha vida, se realmente era isso. Eram muitas interrogações e eu mergulhei em Deus para poder entender qual era a vontade dele na minha vida, o que ele queria de mim. Então eu mergulhei em buscar ao Senhor e todos os dias eu ia para o monte, irmãs. Eu orava, jejuava, lia a Bíblia e foi muito maravilhoso essa época. Por quê? Porque nessa época Deus me deu o dom da palavra, de ministrar. Eu queria pregar, eu queria falar a palavra de Deus. Eu não sabia, eu não entendia nada da Bíblia. Mães, não sabia nada. Tinha até medo do livro do Apocalipse, só para vocês terem ideia, irmãs. Eu achava um livro assim muito misterioso e eu achava bonito assim as pessoas pregarem, falarem. E uma certa feita eu falei, Senhor, me ensina a tua palavra, me dê revelações, o que está ali escrito. E ali, irmãs, Deus foi me dando o dom da palavra. E foi nesse momento também que Deus me entregou, pela misericórdia, alguns dons de visão, dons de revelação, alguns dons, irmãs. E eu quero aqui dizer que não é dom que salva, mas é um caráter transformado, amém? O dom, ele serve apenas para a edificação do corpo de Cristo, amém, amada igreja? Então, esse foi um momento de muita busca, e eu me lembro que em um desses dias eu estava aqui dentro da minha casa, no meu lar. Tem um cantinho aqui que eu sempre oro, né? E nesse canto eu tenho um desejo de fazer um altar aqui na minha casa, né? Eu creio que esse local aqui que eu gravo os vídeos, eu creio que aqui já é um altar.
mas eu tenho desejo de fazer um altar ao Senhor, né? Mas eu tenho um lugar ali onde eu faço daquele lugar o meu altar, né? O meu altar. É ali onde eu faço o meu devocional, que é onde eu dobro o joelho e eu oro. E eu me lembro que era um dia tarde, aproximadamente 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, um horário também muito bom para você orar, viu? É à tarde. Às vezes de manhã tá naquela correria, coloca aqui embaixo qual o melhor horário que você, de acordo aí com a sua realidade, você ora. Coloca aqui embaixo nos comentários que eu quero saber, né? Coloca aqui embaixo que eu quero saber qual o melhor horário que você ora. E ali, irmãs, eu me recordo que eu estava orando, era um dia tarde, um dia como esse, um dia ensolarado, e era na parte da tarde. Eu estou gravando esse vídeo aqui de manhã, mas era um dia lindo como esse na parte da tarde. E ali, amada igreja, o que acontece? E eu ali de joelhos dobrados, eu orava, irmãs, e eu orava, era sempre que eu orava, né? Eu me lembro até uma certa feita que os meus líderes na época, que não é a igreja que eu estou hoje, né? É uma igreja bem pequenininha, onde eu tomei a decisão a Cristo. Eles vieram na minha casa me visitar e viram tudo fechado, né? Aí eles me chamaram mais intensamente no portão. E quando eu abri a porta, né, a missionária na época, isso tem muitos anos, viu, irmãs? Depois essa igreja fechou, eu fui para a Igreja Batista, né? E depois eu fiquei uns anos lá na Igreja Batista, mas eu me lembro, né, que nessa época eu orava muito, irmãs. Até essa missionária junto com o pastor, né, vieram na minha casa me visitar, estreitaram um pouco mais, né, a relação ali de amizade. Estava tudo fechado, eles insistiram em chamar, e quando eu levantei do joelho e percebi que alguém estava me chamando, aqui não tem campainha, e quando eu olhei, né, lá para o portão, né, fui lá para recebê-los, e ela falou assim: você estava orando, né? Eu falei: estava orando. Então, assim, era uma realidade. Hoje eu oro, mas não tão quanto como era nessa época, por várias razões e motivos. Mas eu oro, viu? E oro, inclusive, por cada um de vocês aqui no canal. Então, irmãs, eu me lembro que era um dia tarde que eu estava orando, aqui de joelhos dobrados. E ali, o que aconteceu? Aconteceu, amada igreja, que eu, orando, eu comecei a orar pela casa. Nessa época, eu não orava, eu não tinha esse hábito de orar pela casa. Eu orava por mim, orava pelo meu pai, orava pela minha família, eu orava pelos familiares, orava pelo ministério. Irmãs, orava pelos meus líderes na época. Orava sobre tudo, mas eu percebi que eu fui inclinada na oração, levada na oração, a orar pela minha casa. E comecei a orar, achei estranho, mas comecei a orar pela minha casa, pelo telhado, pela caixa d'água, pelo muro, pela obra que eu queria fazer, né? Pelas mudanças que eu queria aqui na minha casa. Irmã Raquel, desse jeito. E ali, irmãs, o que aconteceu? Eu comecei a orar mais intensamente aqui pela minha casa. E nisso de orar aqui mais intensamente pela minha casa, irmãs, eu comecei a orar pelo quintal. E tinha uma casinha nessa direção ali para lá, assim, ali para lá, né? Tem um pé de mangueira aqui, tem uma mangueira, não pé de mangueira não, tem uma mangueira aqui. E essa casinha assim, né? Um familiar tinha colocado 4 madeiras, colocou telhado em cima, e ali, irmãs, ficava tudo quanto era sorte de quinquilharias, coisas quebradas, fios. Irmãs, pensa uma situação assim. Pense uma situação assim. E ali ficava tudo, e a gente se acostuma. Eu me acostumava, já estava acostumada com aquilo dali. Você se acostuma. Nós, seres humanos, nós somos muito volúveis nesse sentido. Nós temos uma capacidade de adaptação muito grande. E eu já havia me acostumado com aquilo dali, com aquela ambiência, né? E ali Deus vai trazendo, Deus vai trabalhando na nossa mente.
E eu ali, irmãs, de joelho dobrado, o que eu vejo? Rápido na visão. Irmã Raquel, o que é uma visão? Uma visão é algo rápido, é um flash que abre e fecha, é coisa assim muito rápida. Irmã Raquel, é muito rápido. Normalmente as visões que Deus me dá assim, sem estar dormindo, é algo muito rápido, muito rápido. E eu já tive algumas visões dessa forma e depois aquilo aconteceu, irmãs, com pessoas, com lugares. E ali eu indo para esse lugar, eu de joelhos dobrados, e eu vi uma velha, toda suja, com roupa de farrapo, indo para esta casinha. Rápido, foi rápido, com o cabelo todo esvoaçado para cima, indo para essa casinha. E ali, nessa casinha, Deus me dava o discernimento, o espírito. Eu não gosto nem de falar o nome, irmãs, mas eu vou falar. Um espírito de mulambo, de coisas velhas, de coisas rasgadas. E aqui na minha casa eu não conseguia fazer nada. Comprar coisas novas, pintar a casa, não tinha isso aqui não. O dinheiro sumia, não conseguia fazer nada. E ali, amada igreja, o que aconteceu? Deus me dava o discernimento que aquele espírito, aquela atuação estava se alimentando daquela bagunça, daquela desordem. Há anos. E realmente era anos que aquilo dali vivia aqui. E ali esse familiar já havia falecido. Eu comentei com algumas pessoas aqui na minha casa acerca, né? Para tirar, as pessoas não deram muito crédito. E eu ali orando, me posicionei, fui lá e tirei aquilo. Tirei aquela casinha, joguei tudo fora. Depois as pessoas até gostaram aqui na minha casa. Nossa, o que ficou maior, ficou tudo, né? Então, esse espírito ruim, ele atua na área da sensualidade, da pornografia, na sensualidade, ocasionando entre o casal frieza espiritual. Ele abre portas para o espírito da sensualidade, demônios da sensualidade, causando esse esfriamento, causa desânimo, prostração, emperra a vida financeira da pessoa. A pessoa não consegue comprar coisas novas, o dinheiro vai embora. Tem isso, ele atua nessa área. E normalmente é uma atuação que já está ali há muito tempo, ou se não muitos anos, atuando no seio daquela família, naquela casa, na vida das pessoas. E ali, se atente para isso, começa a orar. O intuito desse vídeo é trazer a edificação para a tua vida. Amém? Então eu queria compartilhar aqui esse testemunho forte, que para mim foi muito forte. Foi forte por quê, irmã Raquel? Porque foi um divisor de águas. Depois eu comecei a pintar aqui a minha casa, começou a entrar recursos financeiros para que eu comprasse tinta e pintasse a minha casa. Coisas desse sentido começaram a acontecer, amém? Então que Deus abençoe a sua vida, e eu creio que você não está assistindo esse vídeo até agora à toa, porque Deus tem algo para te revelar, amém? Que Deus abençoe. Paz, Senhor.